Fluminense, Dom Marino Litoral News. É uma vitória depois de uma derrota que o torcedor sofreu bastante, tenho certeza que vocês também. Queria que você analisasse a partida e falasse especialmente sobre o Arrascaeta. 3 gols dentro do Campeonato Brasileiro, uma belíssima atuação hoje e conseguiu trazer para a equipe a eficiência que a gente tanto falava nas últimas partidas. Parabéns pela vitória. Obrigado. Boa noite, primeiramente. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores. Mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo. E nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então, esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar nem pela derrota, nem pelo jogo fora de casa. E isso realmente demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo, né? E um deles é o Arrascaeta, como você falou, que uma das coisas positivas, eu falei, nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva, uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem, e porém não foi nossa noite, mas hoje sim, né? Hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial, ele é diferente, ele faz a diferença, e eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito, tá? E vão viver momentos ruins, e vão vir cobranças, mas esse Arrascaeta aí, são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Aqui. Tudo bem, Felipe? Parabéns pela vitória. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a estratégia que tu desenhou para o jogo de hoje, levando em conta o que tu estudou do Grêmio também, do teu adversário, que joga muito na base da ligação direta. Tu falou sobre o Flamengo que pisou na bola, colocou ela no chão e jogou. Queria te ouvir o que tu pensou em cima daquilo que o Grêmio tem apresentado, por favor. Bom, primeiro eu vi na análise que o Grêmio era um time que costumava encaixar no meio, e eu imaginei que eles fossem encaixar nos nossos 2 volantes, mas aí nós ia ter uma saída limpa com um dos zagueiros, né? Mas não foi assim, eles não encaixaram de um princípio, deixaram nossos volantes jogar. Isso nos deu saída, porém, às vezes era mais difícil a progressão da jogada, né? Porque, claro, se os nossos jogadores determinantes da frente estão todos marcados, então a progressão não era tão boa. O plano de jogo inicial, que era uma caída dos volantes, não estava funcionando do jeito que a gente esperava e que a gente imaginou antes do jogo, mas depois, com os ajustes, eles entenderam bem aonde estavam os espaços e começaram a encontrar. Mas o que acontece é que os próprios jogadores dentro do campo, eles se ajustam, né? O Grêmio foi se ajustando, foi pressionando, foi encaixando melhor a pressão, e por momentos tivemos dificuldades de sair, mas eu acredito que com a estrutura e com a qualidade dos jogadores do nosso time, é muito difícil que eles se apertem, né? Porque eles têm muita qualidade e muitas vezes, mesmo pressionados, eles conseguem sair por uma vantagem qualitativa, que, por exemplo, é o caso do Gerson, que com a bola, ele não perde a bola. Então, isso nos dá uma facilidade para sair mesmo pressionados, e assim foi, encontramos os espaços e conseguimos machucar o Grêmio nesse caso. Mas o Grêmio é um time de muitos encaixes e nunca é fácil superar esses encaixes de pressão no meio campo. Porém, quando você escapa desses encaixes, você acaba dentro da área. Foi isso que aconteceu e acabamos 2 ou 3 vezes dentro da área no primeiro tempo, que poderiam ter sido um placar mais elástico. Okay. Boa noite, Felipe. Prazer revê-lo. Parabéns pela vitória. Felipe, o Flamengo,
motivos que não precisa ficar aqui repetindo, ele é uma espécie assim de modelo do clube a ser batido no Brasil. O grupo de jogadores é qualificado, o teu trabalho já está rendendo frutos, embora seja relativamente curto, mas ele se mostra. A estrutura do Flamengo ela é exemplar também. Como fazer para que... Como é que vocês estão estudando para jogar com a corda esticada ou poder recolhê-la na hora certa, visando ganhar o máximo possível de competições e estando já num Campeonato Brasileiro que recém começou, mas o Flamengo já começa também a ser colocado como favorito, como maior candidato. Como é que é carregar essa responsabilidade e trabalhar um grupo assim, de agora até dezembro? Só por favor, me explica um pouco melhor como a corda que você falou. A corda esticada é que nem afinação de violão, a cordinha está esticada. Sim, mas... Flochar. E o Flamengo, como fazer com que isso seja mantido ou, em determinados momentos, saber administrar essa, para que questão física, questão de grupo, como é que se administra um grupo de agora até dezembro para tirar o máximo de competições possíveis? Ok, primeiro o clube, nos últimos anos, se reestruturou de uma forma que nos possibilita ter jogadores importantes para poder brigar pelas competições. Isso não significa ganhar as competições, significa poder disputar, né? Na parte de cima da tabela, com o elenco que tem, o Flamengo, você pode oferecer para os jogadores que queiram vir para o Flamengo a possibilidade de disputar os títulos, né? Depois ganhar ou não é uma coisa do jogo, do esporte, é difícil. Eu, particularmente, trabalho de uma forma onde eu sempre viso jogo a jogo e a corda que você fala é a nível físico, né? Na minha concepção, também um pouco da experiência que eu tenho como jogador, como eu passei por todos os processos, jovem, depois, no melhor momento, dos 28 aos 32, depois já ladeira abaixo, então eu senti o que os jogadores sentem hoje, tenho bastante esse feeling, tento aproveitar o máximo possível do que o departamento médico me dá de informação para poder decidir. E sempre colocar os jogadores que eu acredito que vão ser os melhores para que a equipe vença o jogo. Então, eu sempre trabalho pensando em fazer o que é melhor para a equipe. E aí, eu não penso em sentimento, em ego, eu não penso em nada disso. E daí, eu durmo mais fácil, né? Porque como eu estou fazendo o que eu sei, o que eu sinto que é melhor para a equipe, eu vou errar, não tenho dúvida que eu vou errar, os jogadores também vão errar, mas meu coração dorme em paz e eles entendem bem isso. E acredito que daqui até o final do ano, a única mensagem que eu tenho para os meus jogadores é que eu vou precisar de todos eles, a gente já viu isso no Carioca, todos jogaram, já vimos isso no campeonato, são muitos jogos, e isso é o elenco qualificado que hoje o Flamengo tem para poder disputar. Mais peças virão, provavelmente, na janela do meio do ano, e isso é normal do futebol, essas trocas, né, nos elencos, mas eu acredito que sempre para qualificar ainda mais e potencializar a qualidade que esses jogadores têm. Okay, obrigado. Felipe, tudo bem? Aqui, boa noite, Gabriel Alfa, canal Populares Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre uma questão que a gente até falou um pouquinho depois do jogo contra o Central Córdoba, que é o número de finalizações do Flamengo, né? O Flamengo hoje teve uma certa dominância na partida, pisou mais na área da equipe do Grêmio, mas mesmo assim teve menos finalizações que o Grêmio, né? O Flamengo até os 20 do segundo tempo tinha 3 chutes a menos que o Grêmio, pisando mais na área adversária. Eu queria te perguntar se te incomoda isso de, às vezes, ter menos finalizações do que deveria ter, que, querendo ou não, em alguma situação, né? Hoje não foi o caso, mas em alguma situação pode acabar complicando ainda mais a partida. Obrigado, parabéns pela vitória. Eu acho legal porque, assim, hoje, eu sempre falei para vocês, né? Vão ter dias que nós não vamos ter tantas finalizações, porém, vamos estar mais finos de cara a gol e vamos fazer gol. E vão ter outros dias que nós vamos chutar 30 vezes e a bola não vai entrar, como foi o último jogo do Central Córdoba, onde tivemos chances claras e não fizemos. Fizemos um de falta, né? mas não fizemos gols. Isso é natural do que o adversário ele permite para você. Como eu falei, o Grêmio é um time de encaixes que te dá uma dificuldade maior na saída, porém, a que você escapa, você tem uma chance mais clara, ou uma chance de pisar na área, como você falou, mais clara. Depois, a finura do jogador ali, o momento de forma dele, isso, cada um vai passar por momentos diferentes. E aí os números dizem, né? Um jogador como o Arrascaeta tem uns números incríveis e outros não tem tantos números como ele, como o Pedro.
E isso é totalmente normal do futebol. Agora, numa vitória no campo, na Arena do Grêmio, contra um time super qualificado, um time muito bem treinado, como eu falei, com encaixes, com tudo mais, fora de casa, segunda seguida fora de casa no Brasileiro, nós temos que olhar o lado positivo. Nós não podemos só olhar porque o Flamengo finalizou menos, porque não sei o quê, porque a bola não entrou. Então, eu sou o treinador positivo. Entendo que você seja mais negativo nesse ponto, mas eu olho sempre as coisas boas que a gente fez e as ruins já é o meu trabalho corrigir elas e para isso que me pagam. Felipe, boa noite primeiramente, né? Parabéns pela vitória. Eu gostaria que tu falasse, né, uma análise tua da partida do Bruno Henrique, né? Tu falasse sobre as possibilidades de ataque que o Flamengo teve. O Bruno Henrique, infelizmente, acabou falhando em 2, 3 oportunidades. E queria também que tu comentasse sobre a situação do Pedro. Tu já vê ele pronto e apto para o próximo jogo contra o Juventude no Maracanã? Boa noite. Só estou tentando lembrar as 3 chances do Bruno. Pode me lembrar elas? Teve uma de um passe do Arrascaeta, que ele acaba furando em bola. Teve outro passe, de uma jogada pela direita, num cruzamento, que ele acabou não chegando a tempo. E também teve uma de perna esquerda, que ele acabou tentando driblar o defensor do Grêmio, o Gemerson, e acabou não finalizando da maneira adequada. Bem lembrado. O Bruno, ele cumpriu a função à risca. Assim, fez tudo o que eu pedi para ele fazer, em função do que eu achava que a equipe precisava, né? Porque eu sabia que, como eu disse também, o Grêmio é um time de encaixes, então eles iam ter que saltar com os zagueiros. E aí o Bruno, atacando o espaço, ele é letal, e fez todos os movimentos que eu pedi, ele nos deu muita profundidade. Ele e o Michael nos deram muita profundidade, o mesmo Gerson nos deu muita profundidade, e é um jogador muito importante. Essas chances que você fala, eu não posso qualificar ela de uma chance perdida, porque, na minha visão, não foi o passe não foi ideal para ele, não conseguiu nem finalizar a jogada, né? Então, a outra, talvez, em outro momento, ele teria conseguido finalizar, mas é absolutamente normal. E o que eu vejo é o volume de jogo, o que ele cria, o que ele nos dá para a equipe, porque é um jogador que pressiona muito, que se sacrifica muito pela equipe, faz com que a equipe jogue muito melhor, de forma muito mais contundente e dominante dentro do campo, ao estar Bruno Henrique, porque ele nos dá todas as fases defensivas, né? Jogo aéreo, é um jogador que domina a bola de costas, que sustenta os zagueiros, que ataca o espaço, então é um jogador super completo e na qual muito importante. E o Pedro, hoje ele está disponível, né? Claro que não está disponível para começar ainda, mas no momento que estava o segundo tempo, que eu acreditava que precisava que a gente estava com espaço para contra-atacar e não estávamos mais conseguindo pressionar o Grêmio, então era um momento de ataque ao espaço, então optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente durante os próximos jogos. Felipe, aqui, boa noite. Você falou agora na resposta anterior a respeito dos zagueiros saltarem da linha, né? Os 2 gols nisso acontece, são 2 zagueiros diferentes, mas o zagueiro pela direita do Grêmio. E para ali o Flamengo apostou bastante no jogo, o Arrascaeta chegando mais ali, o Michael também. Essa foi uma percepção tua antes do jogo, de explorar essas costas da defesa do Grêmio, que teria esse zagueiro saltando? Eu não vi os gols ainda, então eu não consigo, eu só lembro que o Arrascaeta driblou o goleiro no primeiro, e no segundo foi uma saída de bola pela lateral, né? Eles fizeram uma saída de uma triangulação bonita e o Arrascaeta conseguiu escapar e conseguiu finalizar, né? Mas claro que um dos pontos que a gente pede sempre é que exista o ataque ao espaço, porque para mim o time mais difícil de marcar é o time que ataca o espaço o tempo todo, e isso o Bruno, Michael, o Gerson, o próprio Arrascaeta faz e incomoda muito, mas com certeza tem preparação nesse estudo, sim. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Felipe, tu é um técnico jovem, né? Está aí se destacando nos maiores clubes do Brasil e tu sempre se posiciona muito bem, né? Eu admiro isso. Tu acabou praticamente, né, saiu do campo ontem, né, para assumir aí de ser treinador do Flamengo. E eu acredito, eu vou trazer uma pergunta um pouco extra-campo para ti, tá? A gente viu ali que o Grêmio reclamou de uma mão
na bola, né, ali no lance depois que o Flamengo fez o gol. E eu penso que se tu tivesse em campo como jogador, capitão, como tu fez, tu também reclamaria com o árbitro se fosse teu time adversário. Acredito que o VAR ele tem a função também de ajudar o árbitro dentro de campo. E, infelizmente, a gente não está vendo isso, não só no jogo do Grêmio hoje, mas do Grêmio Palmeiras, semana passada, e Cruzeiro Internacional, e a gente viu que os árbitros também foram afastados desses jogos. Te pergunto, a gente está vendo que há uma crise técnica. O que tu pensa sobre essa crise da arbitragem no Brasil? E tu acha que tem uma solução a curto prazo, até porque esses afastamentos fazem mal para o futebol brasileiro? Obrigado pelo elogio e grande pergunta. É um tema delicado, né? Primeiro, se a gente quer melhorar, nós precisamos de investimento. Precisamos investir em estudos, em melhores, prepará-los melhores. Mas eu posso afirmar, em 5 anos que eu joguei aqui no Brasil, agora no final de carreira, que eu vi muitos árbitros muito bons, muito bons. Seria até injusto citar nomes deles, mas eu sempre falei nas entrevistas, né? O próprio Klaus, o Davi, tem vários, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas são muito bons, né? E assim, cada um tem uma opinião. E um companheiro teu durante essa semana falou que o VAR não tem que entrar interferência mínima ou máxima ou apitar desde lá, mas tem que entrar quando tem que entrar realmente, né? E é uma linha, uma régua fina, é difícil de a gente analisar, né? Mas o que eu gostaria realmente que não houvesse muita interferência, se não é um lance claro. Se é um lance claro, deve haver interferências. Impedimentos, eu acho que veio para sim, ajudar muito, porque era muito injusto você perder um jogo com impedimento de 2 metros, e essas coisas vieram para ajudar, e o VAR também veio para ajudar. Precisamos continuar investindo, que eles possam continuar estudando, que eles possam continuar se corrigindo, porque, no final das contas, é só a experiência e as horas de correção e de trabalho que vão fazer eles chegar à perfeição, mas eu tenho certeza que eles querem se aperfeiçoar ao máximo possível, porque ninguém gosta de ser criticado, de ser afastado, nem nada disso, né? Então, eu não vi o lance desse ainda, né? Não vi o lance, mas o que eu sim gostaria, e aí uma coisa minha, mas é que o árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem, porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vá lá ver as imagens, que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele, todos. Já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos, e aí ele analisa sem a opinião de ninguém, ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, eu acho que, o ideal para a gente poder melhorar, mas assim, nós temos bons árbitros aqui no Brasil, bons mesmo, de verdade, porque a gente sempre fala da Europa e tudo mais, os únicos, para mim, que são referências, são na Premier, na Espanha tem o mesmo problema, na Itália tem o mesmo problema, então nós reclamamos muitas vezes de barriga cheia, porque eu tenho certeza que esses árbitros se esforçam muito para poder serem tops. Professor, boa noite. Lucas Golatti, da Rádio Galera. Você já disse em entrevistas anteriores, tem como referência na profissão o Diego Simeone, o Jorge Jesus, e até a gente já observa algumas características. E, recentemente, descobrimos que também tem como referência o Diego de Zerbi, o de Zerbi. E aí o Flamengo, inclusive, realiza alguns conceitos do como atrair para libertar nas costas. E aí eu queria te perguntar, como você definiria o seu modelo de jogo, tendo essas referências como o Diego Simeone, Jorge Jesus e também o de Zerbi? Grande pergunta. Pergunta para tomar um café, mas não para contar aqui na coletiva o meu modelo, né? Mas eu tentei, junto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar o que eu mais sofri no campo, né? O que eu mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele. E cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos, onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo e eu acho interessante, e tentamos copiar e colocar no nosso modelo, né? Mas o modelo, se eu pudesse resumir, seria
pressionar, esse é o primeiro, e depois seria, porque você falou da atração, né? E é uma coisa que eu não gosto, de que os adversários nos venham a pressionar, uma coisa que eu não peço para eles atrair, só que o jogador com tanta qualidade, como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, eles têm a zona de segurança entre eles e o adversário muito pequena. Então, eles se sentem confortáveis com o adversário perto deles. E isso são características deles que fazem os times, atraem os jogadores para poder liberar os espaços. Mas eu não peço realmente isso, porque o que eu passo para eles é a progressão. Então, chamaria talvez jogo de progressão, meu modelo. Felipe, aqui, Gustavo. Estou aqui com belo material de pré-jogo que a assessoria do Flamengo manda para a gente. E aqui aponta que o Felipe continua com apenas 2 derrotas, 22 vitórias, tem menos derrotas, mais títulos do que derrotas. E o jogo Fortaleza e Inter começou agora, está 0-0 ainda, o Flamengo é líder do campeonato. Isso tudo te motiva, te empolga ainda mais? E a segunda, você diz que normalmente só analisa o próximo adversário. E com relação à tabela, é assim também ou tem projeção de tabela? Eu não olho a tabela, eu penso sempre, você não controla na tabela, né? Então, a única coisa que você controla é o próximo adversário. E o que eu penso, sim, nos campeonatos, nas ligas, no campeonato nacional, como o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que não tem final, que é de pontos corridos, o começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora, então, o que nos dá é um bom começo, mas é uma maratona. São muitas coisas pela frente, né? Então, assim, que você falou dos números, do que motiva e tudo, não, eu não me iludo, né? Eu não me iludo, eu não era o novo Guardiola antes da sequência de vitória, de sequência invicta, e nem também sou o pior do mundo depois de uma derrota. Então, essas coisas eu entendo, porque quando eu escolhi vir para o Flamengo, o dia que eu assinei o contrato, estava tendo protesto. Estava lá em Madrid e estava tendo protesto e os torcedores não deixando os jogadores sair no ônibus. Então, eu sei para onde eu vim. Eu sei para o nível de exigência que tem o Flamengo. Eu nunca reclamei disso, porque isso, queira ou não, me fez crescer, me fez ser melhor, me fez pensar, me fez refletir, e eu convivo bem com isso. Então, eu também, quando a gente perde e tem um momento ruim, como foi o outro dia, eu navego nessas águas aí já com mais calma, porque já tenho muitas cicatrizes no futebol, já são muitos momentos bons, mas também muitos ruins, onde eu sei que isso vai acontecer. O que não posso nunca é perder a minha convicção do que eu acredito do futebol, do que eu acho que é melhor para a equipe, da forma que a equipe tem que fazer para ganhar. Não sempre vamos ganhar. Isso eu falo para o torcedor e falo para os jogadores, e eu não tenho medo de dizer que eu vou errar e vou ser criticado, não tem problema nenhum. E os jogadores também vão errar e também vão ser criticados. Mas que o torcedor entenda que a gente vai fazer de tudo para poder vencer e falar dentro do campo, que é o mais importante. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, pelo que você falou aí, pelo que a gente já conhece do seu trabalho de jogador e agora de treinador, a gente pode afirmar que você é um dos poucos hoje no Flamengo que conhece tão bem o Flamengo por tudo que você passou. E pela sua experiência, após perder um jogo de estreia na Libertadores, no Maracanã lotado, você sabe que é uma fagulha no palheiro para se criar uma crise. Queria saber como é que você geriu quinta, sexta e ontem para que o time não sentisse aquela derrota de quarta, na verdade, a pressão que começou a se fazer em torno desse jogo de hoje, chegasse hoje, fizesse uma partida com tranquilidade, abrindo o placar já no começo do jogo. Como é que você geriu tudo isso aí? O que você passou para os jogadores nesses últimos dias? O primeiro passo é reconhecer o erro, né? Eu reconheci os meus erros para vocês e para eles também, e mostrei para eles o porquê perdemos o jogo, o porquê aconteceu aquilo. Porque muitas das vezes o resultado não vem, mas e o caos se instaura na parte externa, o que é normal, porque a gente nunca vai mudar o torcedor do Flamengo, ele é muito passional, ele tem esse amor
tão grande pelo Flamengo, porque a gente já falou várias vezes que os torcedores eles não comem às vezes para ir assistir um jogo. Então a gente já sabe disso, não vamos mudar o torcedor, mas a gente tem que saber o que estamos fazendo. Então o primeiro passo é reconhecer o que a gente fez de errado, reconhecer e assumir os erros. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, e falei na entrevista depois do jogo, e falo de novo, errei em algumas tomadas de decisão naquele jogo, e vou errar de novo em outros momentos, mas reconhecer isso aí nos dá a tranquilidade de que, e saber se perdoar, para ir para o próximo jogo. Mas aí, o fato de eles terem entrado hoje com confiança e não pensarem no jogo, isso é por eles, pelo nível dos jogadores que estão no elenco hoje, porque são jogadores muito grandes, que já passaram por momentos difíceis, já conhecem o clube também, já sabem como funciona a torcida, e conseguem apagar rápido o que aconteceu no jogo para poder vencer o próximo jogo. Então, aí não é meu trabalho, aí é realmente o nível dos jogadores que faz o time reverter rápido essa situação. Tá bom? Obrigado, boa noite. Que vitória maiúscula do Mengão. Jogar contra o Grêmio fora de casa nunca é fácil, mas o Flamengo se impôs, controlou o jogo e mostrou que está mais vivo do que nunca na briga pelo título. O time jogou com seriedade, inteligência e personalidade, mesmo vindo de momentos de pressão. Isso mostra que o grupo está fechado e focado. Assumir a liderança do Brasileirão é mais do que uma posição na tabela. É uma resposta clara dentro de campo. Enquanto rolam polêmicas e declarações fora das quatro linhas, o elenco responde do jeito que a torcida gosta, com futebol e vitória. Se mantiver essa pegada, o Flamengo tem tudo para conquistar mais um título nacional. E aí, nação? O Mengão tá no topo da tabela e com moral. A vitória sobre o Grêmio mostra que esse time está pronto para brigar por tudo em 2025. Comenta aí o que você achou da atuação, quem foi o destaque da partida e se você acredita que esse é o ano do Brasileirão. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando tudo sobre o nosso Flamengo. Aqui é Mengão na Veia, 24 horas por dia. Valeu, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.